Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero assim agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Deus nos dá de estar aqui nesta noite mais uma vez, com mais esta grande oportunidade de estar também com o nosso bispo Rosivaldo, que tem sido bênção de Deus, tem sido canal do Senhor para a nossa vida. Quero agradecer também a sua esposa, que nos receberam aqui com muito carinho. Que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja, o anjo desta igreja. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que cooperam, que trabalham, que somam, que colaboram também com a obra de Deus aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, da minha filhinha também, que me acompanham. A minha filhinha já está ali na salinha. E quando ela chegou, que viu a igreja, ela disse: papai, já quero ir para a salinha. A tia não tinha nem chegado ainda, né? Mas ela está lá, para a glória de Deus. Até agora não recebi nenhuma reclamação, está tudo bem. Quero aqui agradecer ao pastor mais uma vez, pastor, meu bispo Rosivaldo, por essa oportunidade de estar com os irmãos. Meus queridos, vamos ler a palavra de Deus? Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, por gentileza, no livro segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. Queremos também louvar a Deus pelos irmãos que nos encontraram aqui. Diz que também acompanham a Rádio Maranata, acompanham também os Tarde Maranata, né, onde nós estamos com a nossa querida Áquila, e nos sábados no Doutrina e nos domingos na Escola Bíblica. Louvado seja Deus por esta oportunidade de compartilhar com a igreja, com os irmãos, a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o Senhor. Queridos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre a bênção da gratidão. Todos nós, irmãos, estamos recheados de tantas bênçãos. Aquela velha lista, se a gente parar, sentar e for enumerar as grandes bênçãos que Deus tem nos concedido, é possível que uma folha seja pouco para nós enumerarmos quantas bênçãos Deus tem nos concedido. Nós recebemos continuamente os favores de Deus, desde o ar que nós respiramos, desde um dia que o Senhor nos concede de 24 horas para a gente correr atrás, batalhar, para a gente conquistar, para a gente louvar, para a gente adorar a Ele, para a gente viver em família, desde a família que Deus nos concedeu. Tudo isso é motivo da gente agradecer ao Senhor, é motivo de nós louvarmos ao nosso Deus. Se você estar aqui nesta noite, irmãos, depois de mais de 2 anos de pandemia, e estar aqui para louvar a Deus, é porque com certeza você tem muito que agradecer. Eu tenho muito que agradecer. Não porque vivi esses anos ausentes de problemas,
mas porque eu não posso olhar para os problemas e centralizar-se nele, mas eu posso olhar para aquilo que Deus me concedeu ao longo destes anos. Deus me deu grandes bênçãos, irmãos. Eu poderia aqui contar para os irmãos e testemunhar como Deus foi generoso para comigo e para com a minha família. Eu tinha, pastor, uma dívida de R$36.500, confiado de um amigo, para a gente adquirir uma casa. E eu tinha um problema, uma causa na justiça, e a gente vinha orando já há algum tempo, pedindo a Deus que nos desse essa vitória, que nos desse essa bênção, irmãos. E sabe quanto a justiça liberou? Paguei o advogado, e sabe quanto exatamente ficou? Exatamente, sem mais nem menos, R$36.500. Ainda estou recebendo, a dívida será paga para a glória de Deus. Isso é motivo de nós agradecermos, nós louvarmos a Deus, porque Deus, irmãos, em sua graça, tem nos abençoado. Nós estamos cercados de muitas bênçãos. Talvez o que nos falte seja isso, parar um pouco e refletir como Deus tem nos abençoado. Ao invés da gente murmurar, da gente reclamar. Eu até falava agora à tarde que existe um idioma do céu e existe também um idioma do inferno. Se você tivesse a oportunidade de nesta noite Deus abrir para a gente aqui os céus, e a gente pudesse contemplar e ouvir os barulhos, ou ouvir o som que ecoa lá no céu, a gente ouviria um idioma ser falado lá. E qual é o idioma, pastor, que a gente escuta? Se a gente tivesse essa oportunidade agora, pelo que a Bíblia fala, muito provavelmente você ouviria os anjos cantando de um lado para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Nós ouviríamos os anjos cantando e salmodiando ao Senhor, louvando a grandeza e a majestade de Deus. Este é o idioma que nós escutaríamos, que nós veríamos do céu. Mas se também Deus nos abrisse o leque e a gente pudesse ver um pouco do que se passa no inferno, qual seria o idioma que a gente escutaria lá? Segundo a Bíblia, lá é um local, pastor, de choro, ranger de dentes. E segundo a parábola do rico e Lázaro, ele murmurava muito, reclamava de que estava quente. Ou seja, há um idioma no inferno que é de murmuração, de reclamação, de dor, de angústia, de que está ruim, de que não deveria estar ali, de que gostaria de voltar para fazer diferente. Há esse idioma lá. Já tem umas pessoas que já estão com esse idioma, né, do inferno antes de... Mas aprove a Deus você estar aqui, porque você tem um idioma celestial. Nós estamos aqui porque nós queremos louvar junto com os anjos, porque nós queremos um dia estar lá junto com o nosso Deus e cantar com os anjos que já o louvam continuamente. Por isso que o coral que já se forma aqui é um coral que se prepara para cantar por toda a eternidade, agradecendo a Deus por tudo, irmãos. Agradecendo a Deus por tudo. Aqui nesse texto nós temos 10 leprosos que estavam vivendo uma vida miserável. 10 leprosos que, por causa da sua doença, viviam separados da comunidade. Por causa da sua doença não poderiam ir ao templo para cultuar porque estavam impuros. Que por causa da sua doença não poderia estar com a família por causa da sua impureza. O próprio sacerdote, que era o vigilante sanitário também da época, havia dado para eles uma carta de que eles deveriam viver num leprosário e não poderia jamais voltar à comunidade até que tivesse sido curado ou restaurado, o que era quase impossível naqueles dias, porque não havia cura para a lepra. Aqueles homens estavam realmente muito necessitados da graça de Deus.
Eu não sei como, mas eles de repente ouviram, quem sabe, falar acerca de Jesus. E eles então se colocam exatamente aonde Jesus está a passar, não podendo se aproximar tanto, mas eles chegam a certa distância, aonde eles podem clamar e chamar por Jesus, chamando de mestre. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, compadece-nos de nós. Aqueles homens foram a Cristo por causa dos seus problemas. Eles foram arrastados até Cristo por causa da sua enfermidade. Não há nenhum problema. E na maioria das vezes, irmãos, nós também chegamos a Jesus por causa das nossas enfermidades. Na maioria das vezes a gente chega até Jesus por causa da nossa dor. Quantos de nós não podem testemunhar que em um momento difícil da vida você aprendeu a orar mais, a ler mais a Bíblia, a buscar mais? Outrora você entrava no culto tão indiferente, mas tem dia que você está tão machucado, tão ferido, que qualquer palavra que sai, qualquer louvor que sai, você diz: é para mim, é Deus falando comigo. Você está sensível para ouvir a voz de Deus, porque a dor te trouxe para perto de Cristo, a dor te sensibilizou. Quantos de nós não estamos assim às vezes, irmãos? Tem hora que Jesus permite que a dor seja o anjo que nos traz para perto dele. Quantas vezes por causa de uma dor a gente não se aproximou? Quantas vezes por causa de uma dor a gente não foi mais frequentadores de culto de escola dominical, de culto de oração, de culto de vigília, de culto de doutrina? Estávamos lá ávidos porque nós aguardamos um milagre em nossa vida. Estes homens se aproximaram de Jesus porque eles precisavam de um milagre. E eles foram até Cristo, porque os nossos problemas nos aproximam de Jesus. Pode acontecer de alguns de nós não nos aproximarmos na hora da dor. Tem pessoas que endurecem ainda mais o seu coração. Tem pessoas que se fecham, se isolam. Às vezes não quer conselho, não quer orientação, não quer buscar. Pode acontecer. Mas geralmente a dor nos arrasta para Cristo. Foi assim com Jonas. No capítulo 1, Jonas recebe a chamada. Deus fala com Jonas para ir pregar na cidade de Nínive. Jonas não vai, compra passagem numa direção contrária à vontade de Deus. E ele vai de viagem para uma outra terra, para uma outra região. Você não vê Jonas orando para desistir, você não vê Jonas orando para comprar passagem, você não vê Jonas orando para entrar no navio, você não vê Jonas orando para dormir lá no porão, você não vê Jonas orando quando a tempestade se forma, você não vê Jonas orando quando os marinheiros estavam invocando seus deuses, você não vê Jonas orando quando é lançado ao mar, mas você encontra um Jonas orando quando está lá no ventre do grande peixe. Lá quando ele se sentiu no fundo do inferno, aí Jonas começou a orar e clamar. Quando ele se sentiu no mundo dos mortos, ele então lembrou-se de que precisava orar. Às vezes Deus permite circunstâncias como essas para a gente cair de joelhos e aprender a buscar mais da sua presença. Às vezes Deus permite. Aleluia. Aleluia. Seria tão bom se a gente viesse para Jesus sempre, independente da dor. Não precisa, Senhor, apertar, eu já estou aqui. Não precisa, Senhor, que eu passe por provas, eu já estou aqui. Mas nós, seres humanos, irmãos, precisamos às vezes desse acolcho de Deus. E provou Deus a Abraão. Tiago disse: bem-aventurados sois vós, ou felizes sois vós ao passardes por várias provações. As provações têm esse poder de nos levar até Cristo, de nos fazer se aproximar do Senhor. Às vezes nós somos arrastados aos pés do Senhor por meio do vale da dor.
Mas em segundo lugar, irmãos, esses leprosos, quando eles clamam a Jesus, Jesus não faz nenhuma cerimônia, Jesus não chama para perto, Jesus não toca, eles também não tocam em Jesus. Jesus simplesmente olha para eles e diz: vai aos sacerdotes e mostra-te para eles. Aqueles homens clamaram, e o interessante é que quando eles clamam, eles não são curados de imediato. Eu acho curioso isso, porque Jesus não os cura de imediato. Jesus manda eles ir aos sacerdotes, e ali era uma prova de fé, sabe por quê? Porque como ir aos sacerdotes se eles ainda estavam leprosos? Se você ler o texto, vai ver que eles ainda estavam leprosos. Eles precisavam pegar a palavra de Jesus, crer no que Jesus estava dizendo, e ir até o sacerdote por fé. Ir até o sacerdote crendo de que algo aconteceria no caminho. Eles não receberam a cura de imediato. Jesus disse: vai. Jesus dá um teste de obediência para eles. E a Bíblia diz que eles vão, irmãos, ao sacerdote. E aqui está o segredo: quando eles obedecem a Jesus, indo eles, diz o texto, foram curados. Diga assim: a minha cura, o meu milagre está na obediência. Indo eles foram curados. Quantas vezes a gente quer um milagre de imediato? Já falei com Jesus, a resposta é para ontem. Mas às vezes Jesus quer que você comece a obedecer princípios. Jesus quer que você comece a obedecer a sua palavra, porque há milagres que Jesus faz por meio da obediência. É o teste de fé. É o Pedro que pescou a noite inteira, nada apanhou, lavando as redes. Jesus diz assim: vai e volta para pescar. Não, mas Senhor, eu pesquei a noite inteira, nada peguei. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Aí ele obedece e Deus faz milagres. É aquele homem cego de nascença, que Jesus chega para ele e diz: vai ao tanque, depois de cuspir no chão, passar lama nos seus olhos, e diz: vai ao tanque se lavar. E Jesus foi bem específico. Jesus disse: vai ao tanque de Siloé. E eu fico me perguntando, por que Jesus foi tão específico? O tanque de Siloé não poderia ser qualquer água, porque era o teste de fé daquele homem. Ele não tinha condições de ir ao tanque, ele era cego. Então, para ir ao tanque, ele precisou de alguém. Alguém pegou ele pelas mãos e seguiu a instrução dele: olha, eu tenho que lavar meus olhos, está melado de lama, lá no tanque de Siloé. Será que alguém não quis encurtar o caminho, irmãos? Será que alguém não quis dizer para ele assim: olha, eu tenho água aqui perto, eu moro a poucos metros daqui? Não, mas tem que ser no tanque. Não é lavar os olhos? Eu resolvo o teu problema, eu trago até água para você daqui. Não, mas tem que ser no tanque. Mas eu posso encurtar caminho para você, eu posso facilitar. Cuidado, porque às vezes, quando você está no caminho da obediência, alguém pode aparecer para você encurtar caminho, para você pegar atalhos. Mas obediência não tem atalhos, obediência é obediência. E o meu milagre e o teu milagre está na obediência. Tem crente que está aqui nesta noite e tem sofrido por obedecer, mas Deus está falando para você: continua obedecendo, porque o teu milagre está na obediência. Quantos creem nesta palavra de que Deus vai operar milagre na tua obediência? Continua orando, continua buscando, continua consagrando, porque Deus vai fazer milagre na tua obediência. É o teste de fé. Aleluia, aleluia. Eles foram curados no caminho.
No caminho, irmãos, quando eles foram restaurados, 9 disse: eu vou continuar e vou voltar, quem sabe, correndo para a família, para a sociedade, meu Deus, saindo desta vida de leproso. Mas um disse: eu não posso continuar mais, eu não posso ir mais ao sacerdote, eu posso ir até lá depois, mas eu primeiro tenho que voltar, porque embora eu esteja no caminho da obediência para cumprir o mandato dele, eu descobri que a cura me leva a uma espiritualidade maior. Eu preciso voltar para agradecer, eu preciso voltar para informar para ele de que eu estou curado. E o texto diz que ele voltou dando glória a Deus, ele voltou adorando, ele voltou glorificando, e ele volta para dar graças a Deus pela cura que ele recebeu. Irmãos, aqueles 9 que não voltaram, revelaram que Deus era para ele apenas um objeto pelo qual ele poderia alcançar o que eles queriam. Os 9 revelaram que estavam conformados com a bênção material, com a bênção física. Os 9 revelaram que não precisava de Deus, apenas da bênção de Deus. Os 9 revelaram que não precisavam do abençoador, somente da bênção. Mas aquele que voltou, ele reconhece que mais do que a bênção, ele precisava do abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom quando nós, pastores, irmãos, pregamos, ganhamos vidas, discipulamos, mas essas vidas, elas voltam para ser batizada, para ser membro, para congregar, para dizer: estou aqui, pastor, eu sinto que Deus fez uma obra tão grande em mim que eu não posso me encontrar fora deste ambiente, eu não posso estar em outro lugar, eu preciso voltar para agradecer. E a gratidão que eu vou dar para Deus é a minha adoração, é o meu louvor, é a minha vida no altar, é a minha vida rendida, é a minha entrega, é a minha entrega para Deus. Aqueles 9 não voltaram, irmãos, porque eles usaram Deus como meio para conquistar o que precisavam. Eles acharam que Deus era apenas um amigo rico que poderia abençoar as suas necessidades, e uma vez abençoado, não tinha mais qualquer relacionamento com quem os abençoou. Eles não voltaram porque eles revelam ser daquela classe de pessoas que não tem paciência para esperar por muito tempo. Porque quem quer somente a bênção, ele entra aqui num culto de oração. Se no próximo culto de oração Deus não tiver feito, eles não querem vir mais. Porque quem quer somente a bênção, ele entra para um culto de consagração, e se Deus não fizer naquele dia, eles não têm paciência de voltar. Mas quem é grato a Deus, mas quem reconhece o abençoador, ainda que ele não faça naquele momento, ele vai perseverar, ele vai continuar na porta, ele vai continuar orando, vai continuar consagrando, vai continuar buscando, porque ele sabe que não pode parar. Mas quem, irmãos, busca somente a bênção, eles não têm paciência de esperar por muito tempo. A gratidão não mora no coração, irmãos, mimado, no coração que exige coisas de Deus, que diz: eu decreto, eu determino, Deus, como se Deus fosse apenas um garçom para nos servir, como se Deus fosse apenas um servo para nos servir. Irmãos, quando a gente se aproximar de Deus, devemos nos aproximar com muita humildade, com espírito de dependência, reconhecendo que nós não temos direito algum de exigir, mas que Deus em sua graça abençoa até aqueles que são ingratos. É ou não é? Ou você acha que quando Deus curou os 10, não sabia que 9 jamais voltaria? Não é assim? Ele sabia que 9 não voltaria, mas mesmo assim ele fez. Passaram muita gente no culto, na adoração, no louvor,
E Deus, irmãos, é um Deus bom, Deus abençoa, mas Ele sabe que alguns não voltarão para agradecer. Ele sabe que alguns não voltarão, mesmo assim, em sua graça, Ele abençoa, Ele faz. Mas, irmãos, nós não temos esse direito de exigir de Deus, mas com humildade nos aproximemos dEle, reconhecendo a sua soberania. Irmãos, os ingratos são aqueles que não voltam depois que recebem a bênção. Eles não dão glória a Deus, eles não adoram, eles não glorificam, eles não voltam para tributar louvor ao Criador. Eles recebem e vão embora. Mas a gratidão, irmãos, é recompensadora. A gratidão tem recompensa. Este que voltou nos mostra isso, que há uma bênção na gratidão. A bênção em agradecer. Porque só agradece quem um dia já recebeu. Porque só agradece quem um dia foi abençoado pela providência de Deus. Só agradece quem um dia recebeu um toque do Senhor. Por isso que a gratidão é abençoadora, é recompensadora. A gratidão, irmãos, torna aqueles que têm mais felizes do que aqueles que não têm gratidão. Veja que aquele que voltou dando glória. A gente não tem o histórico dos outros. Não temos na Bíblia o relato da alegria dos outros. Mas deste que voltou, a gente tem o relato deles voltando, dando glória a Deus. Porque há recompensa para a gratidão. E uma das recompensas é essa: aqueles que são gratos, eles são mais felizes. Olha para quem está pertinho de você, veja se essa pessoa é feliz. Porque gratidão, irmãos, tem como recompensa a felicidade. Pastor, como é que eu sei? Se ele não está aí com a cara de quem chupou limão antes de vir para o culto, não é? Mas estar aqui alegre, feliz, animado, porque Deus deu essa oportunidade de adorar, de cultuar, de bendizer ao seu nome. Irmãos, a primeira recompensa da gratidão é mais feliz. Quem é grato é mais feliz. Pesquisas inclusive revelam. Eu vi uma pesquisa de um psicólogo. Ele fez um estudo com os seus clientes e ele revelou através do seu estudo que a gratidão tornou aquelas pessoas melhores, mais felizes, mais saudáveis. Ele comparou pessoas que traziam uma lista de coisas boas e que eles queriam agradecer e queriam louvar por aquilo, e comparou com outros grupos que teriam que elencar coisas difíceis, ruins, dificuldades, murmurações, reclamações. E ele comparou os dois grupos e percebeu que aqueles que traziam a lista de coisas boas, de gratidão, que olhavam o lado positivo da vida, essas pessoas eram mais felizes. Nós podemos ser mais felizes se nós aprendermos a arte da gratidão. Se nós agradecermos mais e murmurarmos menos. Os próprios filósofos, irmãos, o Aristóteles mesmo argumentou que nos tornamos os hábitos que adquirimos. Logo, se você adquire um hábito de gratidão, você vai se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa grata. A própria religião, a tradição religiosa judaica aponta para isso. Os judeus, irmãos, costumam sempre pela manhã fazer uma oração de gratidão. Há um ditado entre eles que diz que rico é aqueles que se alegram com o que têm. A gratidão traz felicidades. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A segunda recompensa, irmãos, da gratidão é que a gratidão torna a pessoa grata um adorador. Este homem, ele voltou dando glória a Deus, já estava adorando, mas quando ele vê Jesus, irmãos, ele se lança aos pés de Cristo. Ele se prostra, e a palavra grega para se prostrar ali também faz referência à própria adoração daquele homem. Ele se prostra reconhecendo que Jesus é Deus. Ele adora, porque, irmãos, o coração grato é um coração de adorador.
Aleluia. Uma pessoa grata tem sempre um louvor nos lábios. Está sempre cantando, sempre louvando, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas ele está louvando porque ele entende que deve louvar em todas as circunstâncias. Aleluia. Eu vi um crente esses dias que aprendeu a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Ela mandou uma mensagem para mim e disse: mas pastor, o senhor não acredita? Eu passo 6 meses com um bujão de gás. Eu comprei um bujão de gás e com 2 meses secou. Não estou acreditando, pastor. Mas sabe, eu fui orar e agradeci a Deus porque de repente, né, o vendedor está precisando desse dinheiro, né? Irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus. Já imaginou se você furar o carro, o pneu do carro, né? Furar e você, eita, será que o borracheiro está precisando? Não, Senhor, eu vou enxergar por outro lado. Eu entendo que de repente é para abençoar o borracheiro. Irmãos, isso é gratidão, é você olhar o lado positivo das coisas, é você olhar o lado bom das coisas, é você olhar sempre o lado positivo, ao invés de ficar olhando para as coisas negativas. Eu vi um pastor certa vez dizendo que uma pessoa grata encontrou qualidade até no diabo, irmãos. Ele disse assim: tu vê tudo, só vê para o lado positivo, lado positivo, lado positivo. E o diabo? Ele fez assim: o diabo eu admiro nele a persistência. Pense num camarada perseverante. Ele fica ao nosso redor o tempo todo querendo nos derrubar. Eu admiro essa perseverança dele. Ele viu qualidade até no diabo. Irmãos, talvez nós precisamos olhar mais as coisas positivas. Tudo é motivo para reclamar da esposa, para reclamar do marido, para reclamar dos filhos, para reclamar da casa, para reclamar de tudo. Reclama. Se está frio, reclama. Se está quente, reclama. Se assou o pão demais, reclama. Se deixou menos assado, reclama. Se o café está frio, reclama. Está quente, reclama. O que é que você quer? O que é que você quer? Ainda bem que a minha esposa está ali, viu? Irmãos, nós precisamos olhar o lado positivo das coisas. Olhar para o lado, irmãos, bom das coisas e agradecer a Deus. Ao invés de você reclamar do filho que tem. Eu me lembro de um pai, pastor, que reclamava muito do filho, porque o filho sempre pegava o carro ou pedia para o pai levar os instrumentos dele para tocar na igreja. Ele disse: seu instrumento está arranhando meu carro. Toda vez leva está arranhando meu carro, não estou gostando muito não. Toda vez pego o carro para levar a bateria para a igreja para cantar, porque vai cantar ali, vai cantar aqui. Não estou gostando dessa história não. Aí esse caso chegou na mão do pastor. O pastor questionou o pai, disse assim: você queria que seu filho estivesse usando seu carro para quê? Para ir para as noitadas, para beber e estar dirigindo com ele? Queria que ele estivesse fazendo o quê com o seu carro? Levando para os shows, para as coisas aí fora? Pai, agradeça a Deus que você tem um filho que arranha seu carro para trazer a bateria para a igreja. Tem tanto pai que queria pelo menos um carro para o filho arranhar, para levar para a igreja. Quantos pais chorando com os filhos nas drogas? Quantos pais chorando com filhos que nem crentes são? Quantos pais chorando com filhos que nem a casa do Senhor quer vir? E você está reclamando porque seu filho quer vir à igreja, porque ele está trazendo a bateria para a igreja. Agradeça a Deus, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus, porque sua família estará aqui, porque seus filhos estão aqui, porque seu esposo, sua esposa estará aqui. E para aqueles que estão aqui, cujo esposo ou esposa ou filho não está, você deve continuar orando e agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus salvar vai chegar, o tempo de Deus libertar vai chegar. Esta palavra é uma palavra profética, e se você crê nisso, irmãos, creia, acredite de que é o tempo de você entrar por essas
portas com a sua família, aleluia, agradecendo a Deus e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por fim, meus irmãos, com os 40 minutos que me restam, por fim, irmãos, um coração grato. Olha a última bênção, ou a última recompensa da gratidão. Aquele leproso voltou, ele agradeceu a Deus pela bênção. Jesus perguntou: onde estão os 9? Muito provavelmente os outros 9 eram judeus, e a palavra judeu no hebraico é louvor. Aqueles que tinham o nome de louvor não voltou para louvar. Aí Jesus questiona: por que só o samaritano? Aquele que era estranho à aliança, aquele que era desprezado pelos judeus, aqueles que eram olhados com maus olhos pelos judeus. Porque este voltou para agradecer. E aqui eu aprendo uma lição muito grande. Os maiores pecadores, quando estes se arrependem e reconhecem Deus, são os maiores adoradores. Quem muito é perdoado, irmãos, muito adora, muito louva, muito glorifica, muito reconhece, aleluia, a graça e o favor de Deus em sua vida. O nosso bispo foi bem categórico aqui em mostrar: eu preciso e nós precisamos ser uma igreja que perdoa, porque nós somos perdoados, irmãos. Nós somos perdoados, a graça dele nos alcançou, nós estamos aqui por causa de sua graça. E Jesus olhou e disse: cadê os 9? Somente um samaritano voltou para agradecer. Aí Jesus se dirigiu para ele e disse: levanta-te. O que essa palavra no grego, irmão, significa ressurgir. É uma palavra usada entre os judeus comumente para ressurreição. Então a palavra de Jesus para este homem aqui é muito mais do que se levantar do chão porque estava prostrado. É um levantar para a vida, aleluia. É um levantar para ser um novo homem. Por isso que Jesus conclui: a tua fé te salvou. Pastor, qual é a última recompensa do coração grato? É que eles recebem a bênção em dose dupla. Aleluia, aleluia. Quem volta para agradecer recebe a recompensa em dose dupla. Ele voltou curado, agradeceu e se levantou salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Quem veio agradecer a Deus aqui? Quem veio agradecer? Oh, aleluia. Você está preparado para receber em dose dupla? Para receber a bênção de Deus? Porque quem agradece nunca volta da presença de Jesus de mão vazias. Quem agradece sai daqui com outras bênçãos. No caso deste homem, ele ganhou a maior de todas as bênçãos, porque enquanto os outros 9 ganharam apenas a cura física, este homem ganhou a salvação da alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem entrou aqui nesta noite para agradecer ao Senhor, saia daqui convicto. Saia daqui com a certeza de que você está saindo nesta noite abençoado em dose dupla, como recompensa da sua gratidão. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, e este é o seu momento de você abrir a sua alma perante o Senhor. Este é o seu momento de você derramar a sua alma perante Deus. Este é o seu momento de você agradecer ao Senhor pelas ricas bênçãos que Ele te deu este ano. Quantos livramentos que você nem sabe.
Quantos livramentos Deus tem te dado, quantos Deus tem feito prodígios, providências. Quantos estão aqui nesta noite e reconhecem que estão aqui porque a graça de Deus os sustentou, os guiou, os protegeu. Estar aqui porque Deus, em sua grande misericórdia, os trouxe para agradecer nesta noite, e vão sair daqui abençoados em dose dupla. Deus está liberando outras bênçãos sobre a tua vida, porque você tem um coração grato, porque você tem um coração que reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja, por esta comunidade, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada membro, por cada congregado, por cada visitante que entrou aqui nesta noite e que vieram para te agradecer pelo filho, te agradecer pela saúde, te agradecer pela casa, pelo lar, pela comida, pelo ar que respira, te agradecer pelos livramentos que o Senhor concedeu ao longo deste ano, e certo de que a tua bênção continuará estendida durante o ano de 2023. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para tributar glória e louvor ao teu nome, e nesta noite, Senhor, onde houver um coração grato neste lugar, toma-o nesta noite, Senhor, toma-o nesta noite, e que eles possam sentir o impacto da tua presença, que eles possam ser tocados pela tua glória, que eles possam ser renovados pelo teu Espírito, da força, da graça. Renova, abençoa a tua igreja, Senhor. Oh, calabarada, caralabarada, choralahaio, labaradash. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite. Louvado seja o teu nome, Senhor, na vida da tua igreja. Que os teus filhos desta noite possam tributar ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor por todas as bênçãos alcançadas. Alabarada caio, aladas, olahai, olabaradas. Oh, Espírito Santo de Deus, vai movendo o teu Espírito aqui neste lugar. Ó Deus, vai movendo o teu Espírito neste lugar, Senhor. Que a tua igreja seja tocada pela tua presença. Que a tua igreja, Senhor, possa sair daqui nessa noite com a recompensa da gratidão, Senhor, mais felizes. Que eles possam sair daqui nesta noite, Senhor, mais abençoados do que já são. Que nesta noite eles possam fazer uma entrega da sua alma, do seu coração, da sua vida. Que tudo seja para o louvor e para a honra do teu nome, Jesus. É no teu nome, meu Pai, que nós te agradecemos por tudo. É no teu nome que nós tributamos glória e louvor para todo sempre. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por este povo, Senhor, por estes irmãos. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode adorar ao Senhor. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite. Você pode exaltar na beleza da sua santidade, porque Deus é o Deus que está derramando das suas ricas bênçãos sobre a sua vida. Deus está fazendo algo novo na tua história, na tua casa, na tua família. Creia. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. É no teu nome que nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bispo Rosivaldo, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.